se abrir. Eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Bem-aventurado quem crê sem ver. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Vem me ajudar a confiar. Eu não consigo, Senhor, prometo e minto, Senhor. Não aguento mais confiar em mim. E se a doença não curar, e o emprego não vingar, e o filho não voltar, mesmo se meu barco naufragar, mesmo se minha empresa afundar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não quero desistir, Senhor, não quero mais duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Bom dia, amigos, intercessores. Muito obrigada pela sua presença, os que estão aqui conosco através do Zoom ou pelo canal do YouTube.
Muito obrigada. É muito bom poder despertar na presença do Senhor. Há um pensamento que eu gosto muito que diz que jamais devemos ver a luz do dia sem antes ter ouvido a voz de Deus. E você é privilegiado por começar o seu dia unidos conosco em oração. Coloque aí os seus pedidos aí no YouTube para que nós possamos interceder hoje durante o dia por eles. E eu quero colocar um pedido em especial da Cleusa. Ela está com Covid, ela é mãe da Gisele. Então vamos colocá-la em nossas orações, né, para que Deus esteja no controle conduzindo a sua vida. Quero agora convidar todos vocês para juntos fazermos uma oração. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que temos de estarmos juntos nas primeiras horas do dia em oração, porque desejamos, Senhor, entregar a Ti a nossa vida, o nosso coração, para que sejam renovados, para que sejam cheios do Seu Santo Espírito, a fim de que possamos, Senhor, viver cada dia a semelhança de Jesus. Permaneça conosco nessa programação e durante todo este dia, em nome de Jesus. Amém. Agora eu quero convidar o pastor Lícios, que vai dar sequência à nossa programação. Bom dia a todos, a todas. É uma alegria para nós estarmos juntos nesta manhã, começando o dia com Deus. E eu quero te parabenizar pela escolha que você tem feito ao longo destas manhãs, de dedicar esses minutos para o seu envolvimento com Deus, carregando as energias espirituais para um dia de lutas que teremos pela frente. E, nesse momento, nós vamos dedicar alguns instantes para a oração. É sempre bom a gente poder conversar com alguém que se preocupa com a gente, que dá atenção para a gente, e uma pessoa como essa são os nossos amigos. E um trecho do Espírito de Profecia que eu gosto muito está no livro Caminho a Cristo, que diz assim: a oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Não que seja necessário a fim de tornar conhecido a Deus o que somos, mas sim para nos habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus baixar a nós, mas eleva-nos a Ele. Eu quero convidar você, nesse momento, a se permitir ser elevado aos céus, a presença de Deus, através da oração. Todos nós temos os nossos pedidos, todos nós temos os nossos agradecimentos, e agora é o momento de colocarmos tudo isso diante de Deus. Eu quero convidar você a dedicar alguns instantes em oração silenciosa. Nós vamos estar em silêncio aqui por uns minutinhos, onde eu e você poderemos orar, colocando diante de Deus as nossas necessidades, nos colocando nas mãos de Deus e colocando também nas mãos de Deus aqueles pelos quais nós estamos intercedendo. E após esses momentos de oração, então eu farei mais uma oração aqui, encerrando esse momento. Coloque-se diante de Deus, faça a sua oração neste momento.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por este dia que nos estás dando. Obrigado por termos amanhecido com vida. Obrigado pela certeza que nos dás de que estamos na tua companhia e nas tuas mãos. Pedimos, Pai, que venhas nos abençoar. Temos vários pedidos que estão sendo feitos aqui. Tu estás acompanhando os pedidos que estão sendo colocados aqui no chat, mas mais do que isso, tu conheces os pedidos que estão bem quietinhos dentro do nosso coração. Tu sabes todas as necessidades que precisamos. E por isso, Pai, clamamos que realize os teus milagres na nossa vida. Se preciso for, Pai, sabemos que tu és capaz de fazer os milagres. Já fizeste muitos milagres no passado, e o teu poder continua o mesmo, e sabemos que podes fazer milagres hoje. Por isso estamos clamando por nós. Estamos clamando também por pessoas preciosas para nós. Estamos intercedendo por eles. Atenda às suas necessidades também. Mas nesse momento, Pai, colocamos diante de Ti as necessidades físicas, as necessidades financeiras. Tudo isso precisamos da Tua ajuda, a ajuda nas famílias, mas mais do que isso, Pai, queremos colocar a vida espiritual nossa e daqueles pelos quais estamos intercedendo. Ajude-nos, Pai, nesta programação que teremos dentro de mais alguns dias, onde a Tua palavra estará sendo pregada. Que o Teu Santo Espírito consiga entrar nos corações, encontre as portas dos corações abertas para receber a salvação em Cristo Jesus. Pedimos agora, Pai, que esteja conosco nos momentos a seguir. É o que pedimos no nome de Cristo Jesus. Amém. Mais uma vez, queridos, queremos dar as boas-vindas para aqueles que entraram nesses últimos minutos. Nós estamos aqui no nosso encontro de cada manhã, adorando a Deus, e neste momento nós teremos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus sendo transmitida a nós, como tem acontecido a cada manhã. Hoje, quem estará trazendo a mensagem para nós é o pastor Leonardo. Para quem não conhece o pastor Leonardo, digamos que a melhor parte do currículo dele é a gente poder dizer que ele é esposo da Érica, que tem estado com a gente aqui quase que a cada manhã. E nas horas vagas, ele é o secretário da nossa associação, trabalhando ali na administração, cuidando das igrejas, e é ele, pastor Leonardo, que estará trazendo a mensagem para nós. Bom dia, pastor, que Deus possa usá-lo nesse instante. Bom dia, pastor Lícios, bom dia a todos os nossos amigos valorosos que acordaram mais cedo para juntos estarmos na presença do Senhor. Sabe que o senhor falou a maior verdade do mundo, pastor. Eu tenho o privilégio de poder ser conhecido como esposo da Érica, né? E eu estou cada vez mais ficando conhecido também como pai da Laura, o pai da Carol. Mas é isso, né? Importa que elas cresçam e eu diminua, né? Principalmente nessa pandemia, que a gente fica mais em casa, então que elas cresçam e eu diminua. Mas é brincadeira, mas é bom estarmos juntos aqui. Eu não sei quantos estamos nesse momento pelo YouTube, pelo Face, mas eu sei que muitos vão ver e participar desse movimento de oração em algum outro momento do dia. É sempre bom a gente separar um tempo para estar com Deus em oração. Saiba que a gente vê na Bíblia que as maiores vitórias que o povo de Israel teve sempre estiveram associadas à oração ou a um grande movimento de oração. As grandes vitórias que a gente tem na igreja também estão associadas a um movimento de oração. E nós temos um grande momento evangelístico se aproximando. Daqui um pouquinho mais de 2 semanas, daqui 15 dias, começa a nossa semana de evangelismo Costurando Vidas. E nós entendemos que para que
nós possamos levar a palavra de Deus às outras pessoas, para que vidas sejam costuradas pelo poder do Espírito, nós temos que buscar esse poder através da oração. E é muito bom estarmos unidos como campo nesse momento para juntos clamarmos pela presença do Espírito Santo. E eu, nessa manhã, estava pensando o que nós vamos meditar nesse momento de busca, de clamor, de intercessão. E me veio um texto à mente, ontem à noite. Eu quero convidar você, se você tiver aí a sua Bíblia, a abrir no livro de Lucas, capítulo 10. Abra lá, Lucas, capítulo 10. Desculpa, Lucas, capítulo 10, verso 1 e verso 2. Aqui, nesse capítulo de Lucas, verso 10, Jesus, ele envia os seus discípulos, os missionários, para saírem e pregar o evangelho. É uma situação semelhante à que nós estaremos vivendo daqui a alguns dias. Deus está nos enviando para pregar o evangelho. Mulheres, homens, crianças, juvenis, todos, não importa a nossa idade, nós estamos sendo enviados por Deus para a pregação do evangelho. E aí aqui, no verso 1, diz assim: depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Olha que interessante, né? Aqui Deus envia primeiro os 70 que ele os precedem. Você já parou para pensar que Deus está enviando eu e você para essa semana de evangelismo, para realizar o evangelismo? Não sei em que formato você vai fazer, se vai ser virtual, se vai ser pelo seu Facebook, pelo YouTube, se vai ser um culto presencial na igreja. As formas são diversas, mas Deus envia você na frente, porque quem vai fazer o milagre é Ele, através do Espírito Santo. Mas Ele envia eu e a você na frente para preparar o caminho. Foi o que Ele fez com os discípulos. Ele enviou eles para a frente primeiro, ou na frente, né? E aí, então, ele faz uma advertência, ele prepara os discípulos para uma dificuldade que eles teriam, para esses 70. E ele diz assim, verso 2, e lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ele aqui adverte os discípulos: olha, mas não se preocupem, vocês têm 2 desafios. Primeiro, o trabalho, ele é muito trabalho. A seara é grande. E realmente a seara continua sendo grande. Eu não sei qual é a realidade da sua cidade, a realidade do seu distrito, aonde você mora, mas com certeza a Igreja Adventista não é a maioria dos membros no local onde você mora. Nós somos hoje, em todo o território da Associação Sul-Rio-Grandense, cerca de 17.500 membros. Agora você imagina, no território que abrange aqui a Associação Sul-Rio-Grandense, nós temos quase 3 milhões de membros. Na verdade, no estado do Rio Grande do Sul, nosso campo deve dar em torno de 1.800.000 membros. Vamos arredondar para 1.700.000, fica mais fácil a conta. 1.750.000. Nós não somos nem 1% dos membros do nosso campo. Já parou para pensar nisso? Que desafio, que seara grande que nós temos pela frente. Mas esse é um dos desafios, tem 2. A Bíblia diz aqui, Jesus falou, olha, a seara é grande e os trabalhadores, eles ainda são poucos. E eu não sei quantos nós estamos nesse momento, mas com certeza dos 17.500, nós não temos também nem 1% dos membros, talvez, nesse momento aqui conectados. Eu sei que muitos vão assistir depois, mas mesmo assim, os trabalhadores ainda são poucos. Você sabe, a gente vê na realidade da igreja, as pessoas que se envolvem, se comprometem, ainda não são a grande maioria. Então, os trabalhadores são poucos. Um trabalho grande e que poucos estão fazendo. Agora, interessante que nesse verso 1 e 2 aqui do capítulo 10, a gente vê que Jesus, a ordem expressa nesses versos, não é a de pregar o evangelho, ou a ordem mais clara. A ordem mais clara de Jesus, ela vem agora no final do verso 2, onde ele diz assim,
Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a sua seara. Olha que interessante. A ordem de Cristo no evangelismo, para esse evangelismo que ele dá, é a de rogar. Depois de falar todo esse desafio, ele não diz assim, vão agora e chamem as pessoas. Vai lá e organiza um movimento, vai lá e decora a igreja, vai lá e aluga um salão. Não que isso não seja importante, mas a ordem que Jesus dá, roguem, orem para que Deus mande mais trabalhadores. Talvez você fique pensando, o que eu posso fazer, pastor, para mobilizar a igreja, para resolver o problema da igreja, para alcançar essa seara, para pregar o evangelho para todo mundo. Aquilo que Jesus fala para mim e para você, o que está ao nosso alcance, ou a maior eficácia, ou aquilo que nós podemos fazer que vai dar mais resultado, maior poder, é orar. Jesus, ele diz, roguem, orem para que Deus envie mais trabalhadores. Eu creio que talvez o grande sucesso de tudo aquilo que nós vamos colher do dia 7 ao dia 14 de novembro agora, na Semana de Evangelismo Costurando Vidas, vai ser fruto do poder de Deus, graças a esse movimento de oração que nós estamos fazendo em prol da Semana de Evangelismo. Porque é isso que Deus pede na sua palavra. Orem, roguem, para que Deus mande mais trabalhadores. Tem um distrito no nosso campo que eu tenho acompanhado nesse último mês de setembro. Eu estava escalado para estar com eles ali na Semana da Primavera, e o pastor do distrito, ele resolveu fazer 30 dias, eu acho que foi no mínimo 30, agora me fugiu a memória se foi um pouquinho mais, talvez seja até um pouquinho mais, mas de oração, de clamor, de intercessão pela primavera, pelo momento de colheita, de primícias no ano, resultado do trabalho no ano de pandemia. Interessante que antes do pastor começar esse momento de intercessão no distrito, que era nesse mesmo horário que a gente está agora, ele tinha um vislumbre daquilo que seria os batismos, enfim, tinha muitos desafios na mente, enfim, o trabalho era grande, o desafio era grande, mas os ceifeiros eram poucos. Mas é interessante que depois que esse movimento de oração começou a acontecer, o número de pessoas que se envolveram aumentou assim exponencialmente. Todo dia pela manhã ele tinha cerca de 50 pontos conectados no Zoom, no culto de oração que estavam sendo feitos, pessoas participando davam muito mais. E o resultado disso, na primavera, no momento ali chave do mês de setembro, no término desse movimento de oração, foi muito maior daquilo que ele tinha preparado e convicto no início do movimento. Ou seja, a oração, ela fez com que mais pessoas se envolvessem, mais pessoas tomassem a decisão, aquilo que estava fora do alcance e do poder humano, Deus atuou. Sabe, queridos, eu quero mais uma vez reforçar a importância do que nós estamos fazendo aqui. Você vê que Jesus, ele disse, olha, o trabalho é grande, vão na frente, preparem o caminho para a minha chegada, mas a principal coisa que vocês devem fazer é orar, rogar. Nós já estamos há alguns dias aqui, 8 dias juntos nesse movimento de oração, e eu pergunto assim, você já parou para pensar sobre o que nós temos que orar? Ou por que a gente está aqui? Por que a gente está separando os primeiros momentos, horas, minutos de cada dia nessa semana para estarmos nesse movimento de oração? Por que a gente está orando? Não há problema nenhum de nós orarmos por nós, pelas nossas dificuldades ou por aquilo que a gente precisa, orar uns pelos outros, mas eu creio que um dos motivos bem claros, específicos, que deve vir em nossa mente é orar pelo evangelismo. Orar para que pessoas se envolvam. Orar pelas pessoas que estarão participando da programação na igreja, que estarão participando da transmissão. Orar pela transmissão. Orar pelas pessoas que estarão pregando. Orar pelo convidado ou pelos oradores da nossa semana. Orar para quem vai fazer a mensagem musical. Mas, acima de tudo, orar para que mais pessoas se envolvam com a gente.
Orar para que os membros também se envolvam em convidar as visitas. Porque talvez hoje o exército que a gente tem para o dia 7 a 14 é um. Mas Deus talvez está olhando para o nosso exército e está pensando assim, olha, o teu trabalho, a tua seara, no teu distrito, na tua igreja, ele é grande. E os teus trabalhadores ainda são poucos. Peça para mim, ore para que aumente os trabalhadores, para que tenha mais gente envolvida, mais gente comprometida, a convidar o seu amigo, a levar na igreja para ir assistir. As nossas orações, queridos, nesse período, elas têm que ser intencionais. Nós temos que orar de forma intencional pela semana. Orar pelas pessoas que queremos alcançar e pelas pessoas que precisamos envolver nesse projeto evangelístico específico. E eu quero já partir então para o final, encerramento aqui da mensagem, deixando um desafio com você. E o meu desafio dessa manhã é que você ore especificamente por, sei lá, pelo menos 5 pessoas que você gostaria que se envolvessem junto com você ou junto com a sua igreja nesse programa, nessa semana evangelística Costurando Vidas que nós teremos do dia 7 a 14. Ore de forma específica. Não ore apenas de forma genérica. Ah, Senhor, abençoe a semana. Não, ore por 5 pessoas que você conhece da sua igreja, que você pensa assim, olha, essa pessoa, se ela se envolver nessa semana, vai ser uma bênção pelos dons que ela tem ou pela influência que ela tem em trazer pessoas. Ore pelo menos por 5 pessoas de forma nominal. Claro que você deve orar por toda a igreja, para que todos os membros se envolvam. Mas quem sabe, ore por 5. 5 que já não estão envolvidas. Se você já sabe que alguma pessoa já está comprometida e vai estar participando, ajudando de alguma forma, não é por essa que eu estou desafiando a você orar hoje, tá? No dia de hoje. Ore hoje por 5 pessoas que você, pelo menos, ainda não vê que ela está totalmente envolvida, mobilizada. E aí, ao você orar por essas 5 pessoas, eu quero que ao longo do dia hoje você diga isso para ela. Por WhatsApp, ou pessoalmente, ou por telefone, enfim, fala assim, olha, eu hoje estou separando o meu dia para orar por você, porque o desafio que a gente tem é grande, e os trabalhadores são poucos, eu estou orando para que Deus trabalhe com você, porque a gente precisa da sua ajuda, e eu gostaria do teu envolvimento, do teu comprometimento nessa semana, junto com a gente, junto com a nossa igreja, junto com a associação, junto com todo mundo. E aí, depois de você falar para ela que você está orando por ela, eu quero que você convide-a para participar conosco desse movimento de oração, a partir de amanhã, e continue todos os dias que ela puder, enfim, nesse movimento de intercessão. Então, ganhe 5 pessoas a mais para o nosso programa aqui de reuniões, o nosso encontro semanal de clamor de intercessão nas primeiras horas aqui do dia. Já pensou? Eu não sei quantos a gente está agora pelo YouTube, pelo Zoom. Eu vou chutar o número aqui. Vamos imaginar que nós estamos em 100 pessoas agora, assistindo junto, na somatória dos dois. Imagina se cada um de nós orarmos por 5 e conseguirmos mais 5 pessoas para se envolver, trabalhadores na seara do Senhor, e que amanhã estejamos juntos aqui nesse movimento, nessa corrente de intercessão. Nós vamos quintuplicar o número de 100 para 500 pessoas, clamando por Deus, pelo poder do Espírito Santo. Você já pensou? Aquilo que Deus não pode fazer, aonde hoje são 100, amanhã podem ser 500, orando e pedindo que Deus abençoe. Queridos, o segredo de todo sucesso, de todo empreendimento no serviço do Senhor está na oração, em rogar ao Senhor. E o meu apelo a todos nós nessa manhã é que possamos orar para que Deus envie mais trabalhadores, porque a seara é grande, mas o desejo de Cristo de salvar e de voltar para nos buscar é maior ainda. Que Deus abençoe cada um de nós e que nós possamos clamar a Deus para que pessoas se envolvam nessa semana especial de evangelismo Costurando Vidas. Eu quero, nesse momento, clamar, orar junto com você. Eu quero convidar você aí onde você está, nesse momento, na sua sala, no seu quarto, no seu momento de oração, no seu local específico com Deus, para juntos clamarmos a Ele. Vamos orar? Querido Senhor,
Obrigado, Pai, por despertarmos com vida nessa manhã e por podermos estar envolvidos nesse processo de evangelismo especial, nessa semana de evangelismo Costurando Vidas. Obrigado porque o Senhor nos chamou e obrigado porque o Senhor nos envia para essa missão. O poder, o resultado, tudo aquilo que acontecerá virá de Ti, através do Espírito Santo, mas o Senhor nos envia à frente para preparar o caminho, organizar as coisas para a manifestação do Teu poder. Mas, Senhor, o desafio é muito grande. Não só o desafio das pessoas que temos que alcançar, mas os desafios que a gente vive hoje. Evangelismo numa época de pandemia. Evangelismo quando não temos todo o potencial das nossas igrejas para poder abrir e colocar pessoas ali dentro, quando a seara é tão grande e os espaços dentro da igreja são poucos. Os desafios, talvez, de não termos todas as pessoas que sonharíamos envolvidas, talvez por serem de um grupo de risco, enfim. Senhor, são tantos desafios, a seara é tão grande, os trabalhadores são poucos. Mas, Pai, o Senhor falou que nós deveríamos rogar para que o Senhor envie mais trabalhadores, e é isso que queremos fazer nesse momento e ao longo desse dia. Por favor, Senhor, envie mais pessoas para se envolverem nesse projeto. Envie mais pessoas para estarem comprometidas com essa semana de evangelismo, e que elas se comprometam desde já em, de repente, estar conosco nesse movimento de oração, participando, orando, clamando, buscando a Ti, pois entendemos, Pai, que a despeito de qualquer desafio, o Senhor é maior que cada um deles, e o Senhor tem poder para realizar milagres nesses próximos 15 dias. Portanto, Pai, colocamos mais uma vez cada evangelismo que estará acontecendo nos seus diversos formatos e locais, e que possamos, Pai, ter resultados para a honra e glória do Seu nome muito maior do que aquilo que sequer nós sonhávamos. Abençoe cada um que está nesse momento unido a mim nesse clamor, aqueles que estarão depois e aqueles que virão a se unir a nós, e nos dê um bom dia na Tua presença, é o que nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigada, pastor Leonardo, aí pelas palavras. Certamente foram providenciais, né? Nós entendemos realmente que o desafio é grande, que a seara é grande e que são poucos os ceifeiros, mas cremos também no poder do Espírito Santo, no poder de Deus, para enviar esses aliados para que juntos possamos pregar essa mensagem da salvação. Obrigada também àqueles que participaram aí, enviando seus pedidos. Não temos como pronunciar aqui o nome de todos, mas vamos mencionar alguns, né? A Zilma ora pede aqui pela Márcia, que vai passar por uma cirurgia, a cura da Paulinha e o seu filho Vanderlei, né? A Neuci, Eva pelos filhos, a Nilze pelos interessados, o irmão Lourenço pelo filho Daniel, que está com problemas de saúde, enfim, são vários os pedidos, mas Deus já viu a todos e com certeza vai atender a todos também. Mas quero relembrar para vocês os nossos propósitos, né? O nosso propósito aqui com esta jornada de intercessão. A primeira delas é o derramamento do Espírito Santo, porque sem o derramamento do Espírito Santo, sem o poder do Espírito Santo, nós não vamos conseguir realizar, cumprir a grande missão que temos em nossas mãos. E para que realizemos este trabalho, necessitamos também de um reavivamento. Nós vamos aproveitar o gancho aqui do desafio do pastor Leonardo, para orarmos por estas 5 pessoas, para serem agregadas ao nosso grupo de trabalho, e para que sejam também reavivadas e ungidas pelo Santo Espírito de Deus, para trabalharmos juntos neste propósito. E pelo evangelismo também, de novembro, para que Deus nos dê uma boa semeadura, uma boa colheita, e que nós possamos ter vitórias, né? Nós vemos aqui em nossa programação que as maiores vitórias do povo de Deus, elas são conseguidas na sala de audiência do Pai. Então, vamos nos apegar, né, a este Deus maravilhoso que está disposto a nos conceder este poder. E assim nós encerramos a nossa programação de hoje, dando nosso abraço a todos vocês que participaram, tanto pelo Zoom quanto pelo YouTube, e amanhã nós estaremos de volta às 6 horas, e só lembrando dos nossos horários de oração, às 8 da manhã, às 13 horas e às 21.
juntos por um evangelismo efetivo no mês de novembro. Que Deus abençoe a todos.